Amazônia agora de volta para o segundo bloco do programa de hoje. A gente continua aqui falando de cheia, infelizmente. Como eu anunciei no primeiro bloco, a gente recebe agora o prefeito de Porto Acre, Carlinhos Portela. Ele que vai nos contar como é que está a situação do município em relação à cheia do Rio Acre. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores aí que estão nos assistindo. É uma satisfação a gente estar aqui mais uma vez e para fazer alguns esclarecimentos acerca da situação bem inédita que o nosso município está vivenciando, né? Visto que nós nunca tivemos uma alagação lá no município com essas proporções. Infelizmente, é a mesma situação que Rio Branco vive atualmente. Então, como é que está essa questão no município, prefeito? Quantas pessoas estão desabrigadas, desalojadas, quantas famílias? Então, nós estamos hoje com 53 famílias nos abrigos, que são 7 abrigos criados pela prefeitura. Inclusive, nós temos o apoio também da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que abrigou também famílias, visto que as nossas escolas não foram suficientes para estar abrigando todas. Nós também temos na zona rural, que é onde fica a situação mais difícil, mais delicada. Nós temos 210 famílias atingidas que estão desalojadas, saem de suas casas porque foram tomadas pelas águas e costumeiramente, como isso é cultural do ribeirinho, ele prefere ir morar no barco, né? Ancorar as margens do rio para não abandonar a sua propriedade. Então essas famílias, elas resistem de certa forma a sair de lá e nós tivemos que elaborar um plano, um planejamento para atender essas famílias, ou seja, nós tivemos que levar cestas básicas e água para que essas famílias fossem assistidas e existe hoje toda uma logística voltada para atendimento dessas famílias que estão também na região ribeirinha rural, fazendo hoje um total de 1.500 pessoas aproximadamente atingidas pelas enchentes do Rio Acre lá no nosso município. E para quem não conhece, Porto Acre pode achar que esse é um número pequeno, não é, prefeito? Mas vale a gente lembrar que Porto Acre é um município pequeno, dividido ali em vilas e pequenas comunidades, não é? Isso mesmo, né? Nós temos uma população hoje que ela ultrapassa os 15 mil habitantes de acordo com o IBGE, mas aí nós vamos ter aí em torno de 10% da população atingida pelas enchentes do rio, o que é um número considerável. E nosso município ele é bem peculiar nas suas características, como você mesmo disse. Nós temos 5 cidades espalhadas, né, na área geográfica do município. Isso traz uma dificuldade e um desafio muito grande para a gestão pública municipal. Por exemplo, a coleta de lixo é um desafio. Fazer coleta de resíduos em cidades onde ficam distantes 10, 30, até muitas vezes 70 quilômetros de uma para outra. Mas a gente tem procurado, na medida do possível, driblando as grandes dificuldades que os municípios realmente estão passando, e o nosso não é diferente, nós estamos conseguindo fazer o que está realmente ao nosso alcance. Prefeito, além dessas dificuldades de logística, né, vamos dizer assim, vocês também têm uma certa dificuldade para acompanhar o nível do Rio Acre, não é? Temos dificuldade. Nós não temos lá um medidor, realmente, um equipamento que possa, né? Inclusive, no período de enchente agora, nós tivemos o auxílio do Corpo de Bombeiros, que improvisou uma régua, mas a gente conseguiu, com essa improvisação, conseguimos informações suficientes para a gente enfrentar o problema. Era suficiente para a gente saber se o rio estava, naquele dia, aumentando seu nível de águas ou se estava diminuindo. Então, isso foi importante, mas já existe até um contato, né, uma conversa com o Corpo de Bombeiros, e no período de verão, que só pode ser instalado no verão, esse medidor, nós vamos estar instalando o nosso lá em Porto Acre, até porque nós acreditamos que, infelizmente, isso vai estar sempre sendo recorrente às enchentes, às alagações aqui na Amazônia.
Prefeito, situação de emergência. O governo federal aceitou, não é o pedido de vocês. O que é que muda a partir desse momento? Olha, pelo menos para minha cabeça, muda no sentido da preocupação que existia de não poder contar com recursos da União se porventura o nosso decreto não fosse reconhecido. Graças a Deus o decreto foi reconhecido, né? E com esse reconhecimento o município já teve acesso a R$185 mil que estão em conta para que nós possamos, de repente, começar agora já a fazer as despesas, principalmente para pagar justamente aquilo que nós consumimos nos últimos dias. Imagine alimentar 1.500 pessoas diariamente com 3 refeições. Imagine combustível para o deslocamento de 7 barcos diariamente nos rios, caminhões, enfim, vários automóveis que foram utilizados nessa logística para estar retirando famílias das suas casas e também levando água e alimentos para a região ribeirinha. E também eu queria salientar que nós temos um atendimento, nós temos contado com bastante ajuda, graças a Deus, do governo do estado, né? Vários órgãos do governo do estado nos atendendo, a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros sempre presente, através do comandante, né, do nosso querido tenente, o Christian, que está lá, que é da Defesa Civil, o tenente Santana, o Exército também se fez presente. Nós também temos a presença de secretarias como a CEAPROF, CEAP e a Secretaria de Saúde. O nosso município foi contemplado com um kit de medicamentos que atende até 1.500 pessoas em 3 meses. Então, eu imagino que isso vai nos ajudar muito. Nós já estamos fazendo um levantamento epidemiológico das doenças que estão sendo mais prevalecentes nesse período de pós-alagação, para que a gente possa solicitar também esses medicamentos que deverão ser utilizados, né, na recuperação, no tratamento dessas pessoas. E também, o que é mais importante, a orientação para a prevenção de doenças que venham com a veiculação hídrica. O cuidado com a água nesse momento é fundamental. Nós temos a entrega de hipoclorito, muito cloro está sendo entregue para essas famílias que foram atingidas também. Prefeito, vamos falar então da visita da presidente Dilma. A gente viu na reportagem, no início do programa de hoje, que ela se reuniu, não é, com alguns prefeitos, incluindo o senhor. O que foi discutido nesse encontro? Então, nós recebemos a presidente ontem e nós fizemos uma rápida explanação desse desastre natural que não tinha precedentes na nossa história. E foram apresentados números da enchente, quantidade de vítimas, o prejuízo também econômico, as percas, né, econômicas, principalmente para a agricultura familiar, para o comércio, enfim. O desajuste, o desequilíbrio que foi causado na economia do nosso estado, nos nossos municípios. Então, com essa apresentação, foi dada sequência nessa reunião com um pedido, né? Foi feito um pedido para a presidente, no sentido de que as regiões que são afetadas por enchentes, as áreas urbanas, que exista um esforço do governo federal para que essas cidades elas recebam um investimento que seja capaz de fazer com que todas as famílias que moram em áreas alagadas sejam retiradas de lá. A ideia é construir casas acima do nível de 18 e 40, que creio que foi o nível alcançado pelo Rio Acre agora nas últimas enchentes. Então, a ideia é justamente retirar todas essas famílias. Foi um grande pedido que se fez, isso a médio e longo prazo, e também de imediato agora uma mão amiga do governo federal para que pudesse auxiliar as famílias que tiveram perca de produção na agricultura familiar. Então, prefeito, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela participação. Eu que agradeço e estou aqui à disposição. Bom dia aos nossos telespectadores. Então, a gente vai continuar acompanhando a situação da cheia em Porto Acre e você vai estar
por dentro, não é, dos acontecimentos ao longo da nossa programação. A Amazônia agora vai para um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.